Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quinta-feira, 8 de setembro de 2022, teremos grade cheia, dia de muitos jogos ali na fase de grupo da Liga Europa, da Conference League e também decisão na Copa Sul-Americana. Mas antes da gente começar, galera, já se inscreva aqui no canal, ajuda o nosso canal a crescer, deixa o dedão no like para o YouTube compartilhar mais ainda o nosso vídeo com outras pessoas e aí assim a gente ajudar também mais pessoas aqui na plataforma do Google. Então vamos, galera, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, AEK Larnaca e Rennes, jogo da fase de grupos da Liga Europa que também tem seu início agora e pelo grupo B que fecha ainda com Fenerbahçe e Dinamo de Kiev. Para esse jogo, galera, entre duas equipes que fazem competições bem interessantes nos seus campeonatos nacionais, a gente vai olhar para o mercado de gols, até porque o AEK nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, a equipe teve ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Rennes, nos últimos 5 duelos, em todos eles, a equipe teve também ao menos 2 gols ou mais em seus confrontos. Não temos confrontos diretos entre essas duas equipes, mas pelo que as equipes vêm desempenhando, pelo retrospecto dessas equipes, o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,46, uma cotação já muito interessante para um grupo bem complicado, principalmente para o EK, que tem Rennes e Fenerbahçe como grandes como grandes favoritos à classificação, e o Dinamo de Kiev, que é uma incógnita por ser um time ucraniano que não vinha treinando, que não está jogando no seu país natal. Então é um grupo que a equipe da casa vai precisar vencer, vai precisar pontuar se quiser uma classificação para uma Conference League ou até mesmo a próxima fase da Liga Europa. Não vence os 2 jogos, vem de uma derrota e de um empate, enquanto o Rennes vem de 2 jogos sem derrotas, uma vitória 3-1 no Brest e 1-1 contra o Troyes, mas sempre jogos das duas equipes muito movimentados, com a perspectiva de ao menos 2 gols no placar, coisa que eu acredito que deve ser para esse jogo de estreia das duas equipes nessa competição internacional que marca a abertura da fase de grupos. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,46 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para PSV e Bodo, famoso Bodão lá da Noruega, que não conseguiu a vaga na Champions e veio para a Liga Europa, e que tem um grupo bem complicado também, que ainda tem Arsenal e Zurich da Suíça, ou seja, complicadaço para a equipe norueguesa. E para esse jogo de duas equipes extremamente overs, é inevitável não olhar para esse mercado, até porque o PSV nos últimos 5 jogos, em 4 partidas super movimentadas, onde todas elas a gente teve no mínimo 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Bodo, outra equipe super goleadora, nos últimos 5 confrontos, em 3 oportunidades, também tivemos a equipe tendo 3 gols ou mais em seus duelos. Na verdade, nos seus últimos jogos, a gente teve até uma quantidade maior de gols. Não temos confrontos diretos entre os holandeses e noruegueses, mas o nosso palpite é inevitável para essa partida, não tem como olhar para outra coisa, em duas equipes muito fortes no quesito gols. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols, a odd está na casa de 1,50. Uma cotação interessante, teoricamente era para ser uma cotação um pouco mais baixa, porque a gente está falando de um PSV que só tem os seguintes resultados: perdeu de 2-1 do Twente, ganhou de 7-1 do Volendam, ganhou de 6-1 do Excelsior e empatou em 2-2 com o Rangers, ou seja, jogos muito movimentados. A equipe marca muitos gols, mas também toma uma boa quantidade de gols. Já o Bodo nos últimos duelos também perdeu de 4-1 para o Molde, uma derrota que pode fazer com que a equipe perca o título da atual temporada, até porque o Molde hoje é o grande adversário da equipe norueguesa. Perdeu de 2-1 no tempo normal para o Zagreb e depois tomou 2 gols na prorrogação, o que fez a equipe ser eliminada na qualificatória da Champions e vir para essa fase de grupos da Liga Europa. E também tem um 2-2 com o Rancamp pelo campeonato norueguês, ou seja, são duas equipes muito inegáveis de questão de gols e duas equipes muito fortes, seja na Holanda, seja na Noruega, e equipes, é claro, de muitos gols, seja a favor, seja contra. Então, para esse palpite é inegável não olhar para esse mercado. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo.
Passando agora para Union Berlin e Royal Union, outro jogo muito interessante de duas equipes também muito fortes na questão gol e que tá ali no grupo D também bem complicado com Malmo e Braga de Portugal. Para esse jogo entre os alemães e belgas, o nosso palpite também vai girar aqui perto do mercado de gols, até porque o Union Berlin nos últimos 5 jogos, quando a partida não acabou 0-0, que foi em uma oportunidade, nas outras 4 a equipe sempre marcou gols e sempre sofreu gols em todos esses jogos. Já o Royal, nos últimos 5 confrontos, mais precisamente os últimos 4, a equipe também vem marcando gols e vem sofrendo gols no mesmo jogo. Temos apenas um confronto entre as duas equipes que acabou também com ambas marcando o placar 2-2 placar final. Por isso o nosso palpite para esse jogo, para a estreia das duas equipes, vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 1,78, galera, cotação excelente para um grupo complicado. Porque a gente tem a Union Berlin que já vem fazendo boas temporadas na Alemanha, o Royal que foi quase campeão belga depois de retornar da segunda divisão, o Malmo campeãozão na Suécia, uma equipe muito forte no seu campeonato nacional, e o Braga que sempre figura na parte de cima ali junto com o Sporting, Benfica e Porto em Portugal, ou seja, são 4 equipes complicadas, 4 equipes chatas num grupo entre si. Então é um jogo muito importante para as duas equipes. O Union Berlin vem muito bem na temporada, na retrasada conseguiu Conference League, nessa última conseguiu Liga Europa e nessa atual temporada já vem muito bem. Ganhou do Leipzig, empatou com o Bayern na última rodada e meteu um 6-1 no Schalke. Então a equipe vem muito forte para essa competição internacional e pega um Royal que perdeu o campeonato belga nas últimas rodadas lá no quadrangular final, mas que nessa atual temporada já começou muito bem. 4 jogos, 3 vitórias e apenas uma derrota. Então um jogo de duas equipes muito fortes que o mercado de over deve ter uma boa predominância aqui também. Fiquem atentos nessa questão, mas o nosso palpite vai ser um golzinho para cada lado nesse confronto. Então, ambas marcam, odd na casa de 1,78 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Zurich e Arsenal, outro jogo dessa Liga Europa, na verdade, aquele jogo complementar do grupo A que tem PSV e Bodo, jogo também bem complicado, onde a gente tem de um lado o campeão suíço Zurich e o Arsenal, a atual líder da Premier League. Um negócio até estranho falar isso, mas é o que a gente tem para esse começo de temporada lá na Inglaterra. E para esse jogo, galera, também mercado de gols, até porque o Zurich nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, a equipe também teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Arsenal também fazendo uma campanha excepcional lá na Inglaterra, nos últimos 5 confrontos, em todos eles a equipe teve 3 gols ou mais em seus duelos. Não temos confrontos entre os suíços e ingleses, mas o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,47, uma odd muito boa para um Zurich que não vem bem no seu campeonato nacional. Apesar de ser o atual campeão, vem de 2 derrotas, 4-2 para o Basel e 2-1 para o Lugano dentro de casa, os dois jogos em seus domínios, e o Arsenal que vinha embaladíssimo, vinha muito bem, 4 vitórias seguidas, perdeu o clássico para o Manchester na última rodada por 3-1, mas o ponto que fica é que o Arsenal vem fazendo muitos gols e também vem tomando uma boa quantidade de gols. Nos últimos 5 jogos a equipe sempre tomou ao menos um gol e sempre marcou também, na verdade nos últimos 4 jogos, né, dos últimos 5, 4 deles a equipe tomou ao menos um gol, mas nos últimos 5 a equipe sempre deixou ao menos 2 gols, só contra o United que a gente não teve essa perspectiva, ou seja, é uma equipe que vem muito forte no quesito gol, vem fazendo uma boa campanha na Premier League, é aquela equipe que gosta de passar raiva e enfrenta um Zurich na casa do adversário que não vence há 2 jogos e num grupo complicado que tem um PSV despontando como um clássico, um claro favorito à próxima fase do grupo, e o Bodo que pode surpreender porque é uma equipe muito forte, uma equipe organizada e uma equipe, claro, goleadora. Então, jogo muito interessante que a gente também vê com boa possibilidade para o mercado de gols. Então, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,47 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Áustria, Viena e Beersheba, jogo aqui da Conference League, abertura também da considerada terceira divisão de competições internacionais da UEFA, e que a gente tem pelo grupo C o complemento com Villarreal e Lech da Polônia. Para esse jogo, galera, a gente também vai olhar para o quesito gols, porque a gente está falando de duas equipes muito goleadoras, principalmente o Áustria Viena, que vem ali da Áustria.
Para esse jogo, galera, o Áustria chega tendo nos últimos 5 jogos todas as suas partidas super movimentadas com no mínimo 3 gols, onde só uma teve no mínimo 3 gols. As outras a gente teve sempre no mínimo 4 gols ou mais, onde a gente já teve até 6 gols, que foi contra o Klagenfurt, onde empatou por 3-3. Já o Bicherva, que vem lá de Israel, nos últimos 5 confrontos, em 3 oportunidades, também tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Não temos confrontos diretos entre as duas equipes, mas a perspectiva de gols dos últimos jogos dos dois adversários aqui é muito forte. Então, inegável também o nosso palpite não ser no mercado de gols. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,85 é o nosso palpite para um grupo bem complicado, que tem o Villarreal teoricamente como clássico favorito ao acesso e 3 equipes que devem brigar por essa segunda vaga. Muito difícil porque o Leti vem da Polônia, uma competição não muito forte, o Áustria oscila muito entre vitórias e derrotas porque é uma equipe que toma muito gols, e o Beersheba é aquela incógnita por vir de um campeonato israelense, um campeonato sem muita tradição e sem muitas equipes tecnicamente fortes, mas que quando se enfrentam pode ser um jogo muito interessante, até porque o Áustria Viena tem como últimos resultados 2-2, 5-0, 3-3, 4-1. É uma equipe que faz muitos gols, mas que também toma muitos gols. E um Beersheba, campeãozaço no seu campeonato israelense, pode surpreender também em competições internacionais, e o mercado de gols vai agradecer, porque para isso as equipes vão precisar vencer, vão precisar sair para o jogo, e contra um adversário que faz e toma muitos gols, a perspectiva fica muito interessante. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,85 é o nosso palpite para esse jogo. Voltando agora para a fase de grupos da Liga Europa, Estrela Vermelha e Mônaco. Outro jogo dessa fase de grupos, mas aqui pelo grupo H, que ainda tem o Trabzonspor e o Ferencváros, os húngaros e os turcos no grupo do Estrela Vermelha e do Mônaco. Para esse jogo, galera, a nossa perspectiva também é no mercado de gols, até porque a Liga Europa tem essa característica. Vocês vão perceber que em muitos jogos a gente consegue ter boas partidas de gols. E lembrando que o Estrela Vermelha, nos últimos 5 confrontos da equipe, em todos eles a equipe marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. Já o Mônaco, nos últimos 5 duelos, apenas no último a equipe não tomou gol. Em todos os outros 4 jogos, a equipe teve essa perspectiva de marcar pelo menos um gol e também de tomar pelo menos um gol quando enfrentou seus adversários. Não temos confrontos diretos entre as duas equipes, mas o nosso palpite para esse jogo vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 1,68 e eu espero um jogo muito forte, principalmente por parte do Estrela Vermelha, que joga dentro de casa um grupo complicado, que a gente tem o atual campeão turco, que depois de 50 anos venceu seu campeonato nacional, e o Ferencváros, que costumeiramente joga Champions League, nessa atual temporada veio para a Liga Europa. Então um grupo bem complicado. O Mônaco, na minha visão, é um clássico favorito para esse grupo, mas o Estrela Vermelha é a equipe também que costuma jogar Champions, é uma equipe muito chata jogando dentro de casa e que deve fazer um jogo duro, principalmente contra a equipe mais forte desse grupo H. Então eu acredito que deve ser um jogo muito interessante, onde as duas equipes vão ter, claro, oportunidades, e para o Estrela Vermelha vencer dentro de casa o teoricamente papão do grupo, eu acredito que a perspectiva de gols deve fazer com que isso seja muito interessante. Então, ambas marcam, odd na casa de 1,68 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Lazio e Feyenoord, outro jogo dessa fase de grupos, mas agora pelo grupo F, que ainda tem o Sturm Graz e o Midtjylland. Duas equipes muito fortes nesse grupo e que já começam se enfrentando. E duas equipes, o quê? Muito goleadoras, muito mesmo. Isso fica evidente nos últimos jogos das duas equipes. A Lazio, nos últimos 5 confrontos, em 3 deles, tivemos 3 gols ou mais em seus duelos. Já o Feyenoord, que não tem nem o que falar, nos últimos 5 duelos da equipe, também em 3 oportunidades, tivemos 3 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos 2 e únicos confrontos, uma partida 0-0, outra partida 2-1. Mas pelo que essas equipes apresentam nos últimos jogos, nosso palpite vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,64. Galera, uma cotação interessantíssima para um Lazio e um Feyenoord, que estão num grupo de equipes muito fortes no quesito gol. O Midtjylland é muito forte isso na Dinamarca. O Sturm Graz não tem nem o que falar, porque também é outra equipe austríaca. Mas a Lazio é muito forte no quesito gol no campeonato italiano, tanto que vem de uma derrota de 2-1 para o Napoli jogando dentro de casa. O Feyenoord não tem o que falar. É uma equipe que, por ser uma equipe muito goleadora e que também toma muitos gols, acaba perdendo
perdendo pontos interessantes e fica de fora da disputa do título ali com o PSV e o Ajax. Mas nos últimos jogos a equipe vem fazendo campanhas interessantes. 4-0 no Emmen e 4-3 no Eagles, fora de casa, isso nas duas últimas rodadas do campeonato holandês. Então, são duas equipes que não dispensam apresentações no quesito gols, e quando se enfrentam, eu acredito que a perspectiva não deve ser diferente, porque a gente está falando de uma competição internacional e a Lazio joga dentro de casa, onde é muito forte. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,64 é o nosso palpite para os italianos e holandeses nessa Liga Europa. Passando agora para Nantes e Olympiacos, outro jogo da Liga Europa, mas agora pelo grupo G, que tem o Freiburg e o Karabakh. Para esse jogo entre franceses e gregos, outra perspectiva de gols, mas aqui uma perspectiva um pouco mais baixa. Até porque o Nantes nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve ao menos 2 gols ou mais em seus duelos. Já o Olympiacos nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Não temos confrontos diretos entre franceses e gregos, mas pelo retrospecto também, e por ser uma competição internacional num grupo bem chatinho, principalmente com o Freiburg, que vem fazendo campanhas interessantes na Alemanha, o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,52, uma cotação interessantíssima para o Nantes, que vinha fazendo bons jogos, venceu o Toulouse por 3-1, empatou com o Strasbourg por 1-1, mas perdeu do PSG, que é super normal na França, é o papa título lá no campeonato francês. E o Olympiacos, que é um dos grandes ali da Grécia, vem de uma vitória interessantíssima sobre o Ionikos na última rodada por 3-1. É muito forte no seu campeonato nacional, mas quando chega em competições internacionais dá aquela oscilada. E num grupo que tem Nantes e Freiburg, eu acredito que pode ser jogos muito fortes, jogos de muitos gols, porque eu acredito que a gente tem 3 equipes muito fortes para brigar por essas 2 vagas. O Karabakh é uma incógnita por ser uma equipe do Azerbaijão, mas pode surpreender também, até porque a gente está falando de uma competição internacional, onde as equipes vão para jogar, vão para vencer e, claro, ganhar uma boladinha maior. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para esse jogo. Passando para outro jogo da Conference League, Dnipro e AZ Alkmaar, jogo aqui do grupo E, que ainda tem o Apollon e o Vaduz. Grupo, galera, que a gente tem o AZ muito favorito e 3 equipes muito medianas. Então, fator muito interessante para o Dnipro já começar a vencer e quem sabe assegurar até essa segunda vaga do grupo. E para esse jogo também mercado de gols, até porque o Dnipro nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, a equipe teve 3 gols ou mais em seus duelos. Já o AZ Alkmaar nos últimos 5 confrontos, em 3 oportunidades a equipe também teve 3 gols ou mais no marcador. Não temos confrontos diretos entre ucranianos e holandeses, mas o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,76. Galera, uma cotação muito boa, porque o AZ é uma equipe muito forte no quesito gols, é um Feyenoord também ali na Holanda, porque a equipe perde pontos bobos, faz muitos gols, toma muitos gols, e isso também tira a equipe da disputa ali com o PSV e com o Ajax, e vira um Feyenoord que acaba indo jogar só competições internacionais, fica ali no 3º, 4º, 5º lugar, porque perde muito ponto bobo por esse quesito de tomar muitos gols. E num grupo que tem Apollon, Vaduz e Dnipro, eu acredito que vão sobrar nesse grupo, e o Dnipro, por ser teoricamente uma equipe de uma competição um pouco mais forte do que a do Apollon e do Vaduz, deva tentar essa segunda vaga. Mas lembrando que o Dnipro tem toda a questão da guerra da Ucrânia, não joga dentro de casa, não vinha treinando com certa frequência, então pode ser uma incógnita também nessa competição. Mas pelo campeonato que disputa, eu acredito que o Dnipro é a segunda força do grupo. E enfrentando o Ajax, o AZ, na verdade, eu acredito que o jogo deve ser muito movimentado, principalmente por parte do AZ, que é uma equipe muito goleadora, tanto a favor como contra. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,76 é o nosso palpite para esse jogo.
E passando para o último jogo do dia, São Paulo e Atlético Goianiense, jogo de volta da Sul-Americana, primeiro jogo 3-1 para o Dragão, jogando em Goiânia. E para esse jogo lá no Morumbi, galera, eu acredito que a tônica do jogo deve ser a tônica do primeiro confronto, até porque o São Paulo nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, a equipe teve ao menos 2 gols ou mais em seus duelos. Já o Atlético Goianiense, nos últimos 5 confrontos, em todos eles a equipe vem mantendo essa perspectiva de 2 gols, no mínimo 2 gols ou mais em seus jogos. Já quando essas duas equipes se enfrentaram, também a perspectiva é de muitos gols, de jogos muito movimentados e também com a perspectiva de no mínimo 2 gols ou mais no confronto Atlético Goianiense e São Paulo. Por isso, nosso palpite para esse jogo, que vale vaga em competição internacional, vai ser aquilo que a gente falou no primeiro jogo: mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,52. Lembrando que naquele primeiro jogo a gente falou over 1,5, a cotação estava praticamente nessa mesma odd e a gente falou, é jogo para mais do que 2 gols, porque a gente está falando de um São Paulo que joga todas as suas fichas nessa Sul-Americana, isso fica claro, o Roger Ceni fala isso a todo momento, mas que a equipe não vive um bom momento. São 4 derrotas e 1 empate nos últimos 5 jogos. Vem de uma adversidade de perder de 3-1 em Goiânia para o Atlético, mas que é uma equipe que no Campeonato Nacional também não vem muito bem, tá na zona de rebaixamento, penúltimo colocado, e que perdeu do Atlético Mineiro na última rodada, mas que na Copa Sul-Americana, eu vou pontuar isso, vem com cara de campeão, vem com cara de vencer essa competição internacional. Tem do outro lado um Del Valle que deve classificar, uma equipe muito forte, mas que o Atlético tem cara de campeão. Venceu o São Paulo por 3-1, tem uma larga vantagem, mas é aquele medo, não fazer o que fez com o Corinthians, ganhar em Goiânia de 2-0 e perder de 4-1 em São Paulo na Copa do Brasil. Então o jogo ainda está aberto, o São Paulo é muito forte, mas não vive um bom momento, e o Atlético vem muito forte na competição internacional. Então tem uma série de fatores dentro desse jogo, e quando a gente olha para o confronto entre as duas equipes, esse fator fica muito mais evidente, porque são jogos muito movimentados entre os goianos e os paulistas. Então eu espero um jogo muito de gols, porque vale uma vaga em competição internacional e o São Paulo já começa o jogo em larga desvantagem. Então mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 10 palpites para essa quinta-feira recheada de jogos. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos, feitos lá na LendasBet. Lembrando que tem aí link para você pegar o seu bônus de até R$50 no seu primeiro depósito e aproveitar e apostar aí nos nossos palpites. Então, valeu, a gente vai ficando por aqui, até a próxima.